Os irmãos, a paz do Senhor. Vamos tomar um assento, irmãos. Graças a Deus, irmãos, mais um dia nós estamos envolvidos no trabalho do reino de Deus. Estamos aí uma tarde trabalhando na escola dominical. E agora à noite estamos reunidos com o propósito de adorar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele me dá. Agradecer ao pastor que fez o convite aí durante essa semana. Então, vamos orem aí para que o Senhor abra a porta da palavra, né? E eu não quero me delongar, irmãos, para ganhar tempo. Já abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro. Vamos meditar aqui um trecho da Escritura. Primeira carta de Pedro. Vocês acharam? Eu vou ler, irmãos, aqui no... Vamos pegar aqui a porção do versículo 3 ao versículo 12, tá? Vocês estão vendo aí na Bíblia de vocês que o versículo 1 e 2 se trata do destinatário aí, né, para os crentes, para os quais Pedro escreveu na região, em 5 regiões ali da Ásia Menor, que está descrito aqui no texto, que é atualmente a Turquia, a região ali da Turquia, né, o leste da Europa ali, confluência ali dos continentes europeu, asiático e africano. Então, os crentes viviam naquela região que é a atual Turquia, estavam passando por um período de muita perseguição, provação, porque a igreja estava num contexto que o Império Romano é que mandava na época, o Império Greco-Romano. Então os cristãos sofriam muito porque não reconheciam as divindades romanas, por isso sofriam perseguições, e também pelo lado do judaísmo, os cristãos eram tremendamente perseguidos. Então aqui, só uma visão geral para os irmãos contextualizar a carta, aqui do versículo 12, e é uma forma de louvor a Deus. Pedro está louvando ao Senhor e canta ao Senhor aqui nessa primeira porção do texto. Isso se é visto pelo uso da palavra bendito seja o Deus, né? E não é um início de carta estranho. Por quê? Porque Paulo também utiliza dessa mesma fórmula na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3 também, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E ele vai discorrendo. Essa fórmula, ela vem do Antigo Testamento e nos remete aos Salmos 103 e o Salmo 104. Se os irmãos lembrarem aí, o Salmo 103, ele começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, e o Salmo 104 a mesma coisa: bendize, ó minha alma. Então, tanto Paulo quanto Pedro aqui está louvando a Deus, ele está cantando, e no cântico que ele está fazendo, né, que era a fórmula conhecida nas sinagogas, ele está aqui transmitindo esperança e fé para os irmãos que estavam vivendo debaixo de ferrenha perseguição. Então, tendo essa introdução, vamos ler aqui o versículo 3 até o versículo 12, e vamos meditar em algumas porções aqui, amém? Então está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude ou no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar
no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais nessa salvação, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus vier, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, na qual salvação inquiriram ou se perguntaram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando, ou seja, perguntando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então está aqui, né? Esse trecho inicial da carta de Pedro, né? Como eu disse aos irmãos, é uma fórmula que foi tirada dos Salmos, era presente nas sinagogas, e Pedro aqui inicia o seu escrito para os irmãos que estavam vivendo na região da atual Turquia, Ásia Menor, né, na antiguidade, vivendo debaixo de ferrenha oposição, perseguição, né? A igreja não nasceu num contexto fácil. Na verdade, a igreja ela nunca teve vida fácil, né? Porque do mesmo jeito que havia essas pressões externas, né, em relação à igreja, hoje também nós não chegamos ao ponto de ser perseguidos no sentido de ser preso, de apanhar ou de perder bens, mas o cerco está se fechando, ideologicamente falando, a sociedade está se fechando e se tornando hostil à mensagem do Evangelho, né? A mensagem da fé cristã, né? A sociedade está exercendo pressão, a pressão cultural é muito grande. O crente em determinados ambientes, até para trabalhar, fica difícil, porque o pensamento que permeia a sociedade, cada vez que essas gerações mais novas estão vindo, com influência da mídia, né? E todas as filosofias que estão operando aí no mundo ocidental, a pressão sobre a igreja está grande. Então a vida da igreja nunca foi fácil, né? A vida da igreja sempre foi difícil. Então a igreja aqui já estava passando por uma perseguição tremenda, como eu disse, do lado greco-romano e do lado do judaísmo. Os judeus perseguiam veementemente os crentes. E Pedro aqui escreve aos crentes para fortalecê-los na fé, né, para que eles continuassem com esperança, mostrando a eles que a esperança deles era viva, como a nossa esperança é viva, porque Jesus, ele morreu e ressuscitou, né? Ele é o único que morreu e ressuscitou. Aí nós vamos falar sobre isso aqui. Então Pedro dá essa palavra inicial. No capítulo 2 ele fala do sacerdócio do cristão, que em Cristo nós fomos feitos sacerdotes, nós somos sacerdotes de Deus. A igreja é um corpo sacerdotal, né? E além de corpo sacerdotal, também é a casa viva de Deus. A igreja é a casa de Deus. Lembra lá de Salomão? Salomão, ele foi escolhido por Deus para construir, edificar uma casa para o Senhor. E algumas palavras que são usadas ali para Salomão, que Deus falou para Davi, são aplicadas a Jesus pelo escritor aos Hebreus, dando-nos a entender muito claramente que Salomão era apenas um tipo de Cristo. Por quê? Porque Salomão lá construiu o templo, feito por mãos de homens, o templo físico, não é? Mas só que ele estava representando o divino construtor.
Porque Jesus é o que construiu, o que edificou a verdadeira casa de Deus, que não é feita por mãos de homens. Jesus, ele é o edificador da casa de Deus. Eu e você somos o templo de Deus, a casa de Deus. Deus mora em nós, habita no nosso coração, anda no nosso meio. Então, aqui ele fala da casa de Deus, edificados a casa espiritual e sacerdócio santo. Nos chama de pedras vivas. No capítulo 3 ele trata sobre assuntos de família. No capítulo 4 ele volta a exortar os irmãos a continuar a se submeter às autoridades e lutar contra o pecado, contra as concupiscências mundanas, contra os estímulos desse mundo. No capítulo 5 ele fala a liderança da igreja e aos jovens para se submeterem ao corpo de presbíteros da igreja. E ele conclui saudando os irmãos e citando Silvano, que participou da escrita dessa carta. Mas nós vamos voltar aqui no capítulo 1 e vamos falar um pouco. Abrindo parênteses, irmão, pregar com máscara é uma maravilha, hein? O negócio tô puxando o ar aqui e não é fácil, mas vamos lá. Versículo de número 3, ele começa louvando ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele está louvando a Deus? Ele vai continuar. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, ele está louvando a Deus aqui pela nova vida em Cristo. Ele foi gerado, ele nasceu de novo, não é? Todo aquele que crê em Cristo, ele nasce de novo. Aí você tem que lembrar de João capítulo 3. O requisito para se ver o reino de Deus é nascer de novo. O requisito para se entrar no reino de Deus é nascer de novo. Só que nascer de novo aí não é gerado como um ser humano normal é gerado, como nós fomos gerados pela união do nosso pai e da nossa mãe, não. Aqui é uma geração espiritual, gerado pela palavra de Deus. É o próprio Deus que nos gerou, é o próprio Deus que nos fez filho dele. Agora as promessas de Deus repousam sobre nós. Então ele nos gerou de novo segundo a sua grande misericórdia. Lucas, que outrora estava no lamaçal do pecado, era pecador, era e é, mas agora é pecador redimido, né? Pecador, estava debaixo da ira de Deus, agora está na condição de novo nascido, de filho de Deus. A ira de Deus não repousa mais sobre aquele que está em Cristo. E foi gerado para quê? Gerado de novo para uma viva esperança. Não é qualquer esperança, é uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso aqui é importantíssimo, né? Vive esperança pela ressurreição. Por quê, irmãos? Porque se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário, os irmãos conhecem bem a história, é a maior história de amor. Se Jesus tivesse apenas morrido na cruz do Calvário, não estaria concluída a obra da redenção. Porque no Calvário, quando Jesus morre na Páscoa, como Cordeiro Pascal. Ali ele se apresenta como Cordeiro Pascal, que é imolado em favor de todos aqueles que creriam no seu nome. Em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Então ele morreu pelos pecadores. Paulo diz que Jesus é o Salvador de todos, né? Dos fiéis, dos pecadores e principalmente dos fiéis. Então, no Calvário, ele morre para pagar a nossa dívida. Porque Adão, quando peca, toda a sua linhagem, toda a sua descendência fica debaixo de condenação. Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 3,23 de Romanos. E o salário do pecado, 6,23, o salário do pecado é a morte. Morte é separação. Nós estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós merecíamos a condenação eterna. O inferno era certo. Estávamos debaixo da ira de Deus. Era necessário que alguém viesse para pagar essa conta.
Era necessário alguém que nos substituísse. Era necessário alguém santo, justo, que nos substituísse, satisfizesse a ira de Deus e a sua justiça, que é santa, é perfeita. O processo não poderia ser feito a meias, de qualquer jeito. Deus não aceitaria o sangue de um pecador para justificar outro pecador, não. Só um homem perfeito, só um sacrifício perfeito poderia satisfazer a santa e perfeita justiça de Deus. E Deus, ele manifesta o seu Filho na plenitude dos tempos. Olhando para o miserável Lucas, olhando para os homens no lamaçal do pecado, Jesus, ele se manifesta para pagar a nossa conta. E ele vai até o Calvário. No Calvário, o Filho de Deus, ele toma o nosso lugar. E aquilo que era para nós, a ira de Deus sendo derramada. Porque, irmãos, lembre que no jardim do Getsemane, Jesus, ele orou 3 vezes. E quando ele orava, na terceira vez que ele orou, sangue, ele passou a suar sangue. E chegou a orar dessa maneira: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus ali estava angustiado de forma profunda não era o chicote romano. Eu já preguei errado sobre isso, até que ele via tudo, já não. Não era o chicote romano, irmão. Muita gente morreu por causa do chicote romano, por causa de suas ideias. A questão não era o chicote romano. A questão é que lá no Calvário ele ia beber do cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus ia ser derramado sobre ele. O cálice que era para nós, os pecadores, foi derramado sobre ele. E ele ia suportar o cálice da ira de Deus no nosso lugar. E Deus, ele derrama sua ira sobre o Filho, sobre o seu Filho. E ali até o hino 18 da nossa harpa diz que lá na cruz se encontrou o amor e a justiça. E é verdade. Ali o amor de Deus foi expresso e a sua justiça também foi expressa. O amor por quê? Porque ele nos amou de maneira que não poupou o seu próprio filho. Porque o filho de Abraão foi poupado, Isaac foi poupado. Agora o filho de Deus, Deus não poupou por amor de nós. Então, o filho, ele morre e ele diz, né, as suas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E morre. Entrega o seu espírito nas mãos do seu pai. E aí fica a pergunta: morreu, está tudo certo? Não. Porque era necessário se constatar que o pai tinha aceitado o sacrifício. Era necessário se constatar que o pai aceitou o sacrifício. E se as palavras de Jesus, quando estava vivo, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ia se concretizar. E ele foi colocado num túmulo de um senador chamado José de Arimateia. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, o selo romano não pôde segurar. O túmulo que estava com a pedra e com o selo romano, aparentemente uma derrota. Mas ali estava a vitória da igreja. Ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscita. O selo é removido, a pedra é removida, Jesus ressuscita. E esse ato da ressurreição, ele diz muita coisa. Primeiro, ele diz que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Quando Jesus ressuscita, Deus aceitou o sacrifício de Jesus, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque todo pecador, você pode ler lá em Atos 2, no dia de Pentecoste, Pedro fala no sermão dele isso aí. Todo pecador, não é? Quando morre, ele morria, ia para o Hades, para o mundo dos mortos. E o Hades só pode segurar o pecador, só tem autoridade sobre o pecador. Jesus não era pecador. E Pedro lá em Atos 2 diz assim: de sorte que o Hades não pôde segurá-lo.
Era impossível que ele fosse retido pela morte. E ele ressuscitou. Ele ressuscita. É Deus dizendo à humanidade: este é o Rei das Nações. Este é o Senhor das Nações. É Ele quem vai julgar o mundo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Né? Então, quando Jesus ressuscita, Deus está apresentando o Rei à humanidade. O mundo não sabe isso, mas a igreja sabe, nós sabemos. Nós sabemos da grandeza da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o ser humano poderia fazer o que quisesse. Se a ressurreição não fosse real, você estaria liberado para fazer o que quisesse sem peso na consciência. Mas só que a ressurreição aconteceu. E o fato da ressurreição acontecer significa que todos os homens um dia irão prestar contas diante de Deus da sua vida. Todos os homens, na igreja e fora da igreja, irão prestar contas ao Supremo Juiz. E Paulo tratava desse assunto, veja lá no capítulo 17 de Atos. Paulo, quando está em Atenas, ele fala sobre a ressurreição, que era completamente estranha para os gregos. Os gregos não criam na ressurreição, era uma coisa de maluco para eles. E Paulo aborda esse assunto e diz, no capítulo 17, versículo de número 31, ele diz assim, ó: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus ressuscitou. A nossa salvação está comprada. Nós agora somos participantes da natureza divina, irmãos. O Espírito de Deus mora dentro de nós, nos dando vida, nos dando poder para lutar contra o pecado, lutar contra as concupiscências da carne, porque o mundo toda hora nos estimula para o pecado. Através dos 5 sentidos, o mundo nos estimula o tempo todo, e é só o poder do Espírito de Deus que pode vencer isso aí. Só aquele que se submete à palavra de Deus, ao poder do Espírito, é que pode vencer o mundo, é que pode vencer a si mesmo. Jesus ressuscita, fica com os discípulos 40 dias e sobe e senta-se à destra de Deus, e lá é glorificado. E Paulo diz que Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Senhor absoluto do universo. Aquele que tem Jesus, irmãos, tem esperança, tem conforto. Não tem aflição que apague essa viva esperança, irmãos. Jesus, ele é a autoridade suprema do universo, é o nosso Deus. A Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. A tua briga, a tua batalha é a batalha dele. Vamos lá. Ressurreição, Jesus ressuscita. Aí no versículo 4 ele diz assim: para uma herança, nós fomos gerados para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, uma herança que não se corrompe. Se tiver algum milionário aqui que não foi revelado, a sua herança é corruptível. Ela se estraga, ela pode perecer, mas a herança que você tem em Cristo, ela é incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. E não está em nenhum banco internacional, nenhum banco na Suíça. Está guardada nos céus para nós. Aí ele continuou que mediante a fé estamos guardados na virtude de Deus para a salvação. Mediante a fé. Como que a minha fé vai permanecer viva? A minha fé vai permanecer viva se eu fizer o que esses irmãos aqui que estavam vivendo na Ásia Menor faziam. Ler o que a Escritura diz. Eles liam essa carta, ou alguém lia para eles repetidamente.
Então, a fé, porque a Bíblia diz o quê? 10:17 de Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O ouvir o pregador do evangelho. Então, o que gera fé, o que produz fé no coração do homem, o que produz fé é a palavra. É a palavra que produz fé. E quanto mais você crê na palavra, comer a palavra, mais a convicção de Deus vai habitar em você. Irmãos, por que esses irmãos aqui enfrentaram o Império Romano, não tinham medo, né? Iam para ser devorados pelos leões em Roma? Por quê? Porque a fé estava enraizada no coração deles. Mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Quanto mais eu creio na palavra, quanto mais eu me debruço na palavra, mais o poder de Deus opera em mim. Virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, é a vinda de Jesus, em que vós grandemente vos alegrais. Como que alguém está passando perseguição vai se alegrar? Se alegra, porque é uma alegria que provém, que emana do coração de Deus. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com uma tentação? Não, várias tentações. O crente vai passar por tribulação. O crente vai ser provado. No mundo tereis, singular, aflição ou aflições? No mundo tereis aflições. O crente vai ser provado. Você vai ser colocado à prova, eu vou ser colocado à prova. Quanto mais a gente progredir na nossa fé, na nossa caminhada, na santificação, mais prova virá. Ah, irmãos, eu passei por essa prova aqui, glória a Deus, agora é só vitória. Esse hino está errado. Tem um hino que diz, né, agora é só vitória, a prova acabou. Conversa. Você saiu de uma, você vai entrar em outra. Porque se você ficar tranquilo, se eu e você ficarmos tranquilos, a cabeça fica vazia para fazer coisa errada. E o sofrimento, a aflição, a tribulação é para fazer a gente desejar a volta do nosso mestre. Para a gente entender que a gente não é daqui. Que a nossa riqueza não é daqui. Né? O sofrimento faz a gente almejar o céu. Faz a gente almejar as coisas de Deus. Lembra de Paulo? A palavra de Deus diz que Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ele foi discreto, hein? Que ele só falou isso depois de 14 anos. E ele ainda nem queria dizer. Olha, eu conheço um homem, mas era ele. Olha a descrição do homem, a descrição. Né? Conheço um homem que há 14 anos, se fora do corpo não sei, se dentro do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu e ao paraíso. E ele começa a discorrer. Aí chega o ponto que ele diz do espinho, que foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, um espírito esbofeteador. E ele disse que orou 3 vezes ao Senhor. Orando 3 vezes, a resposta de Jesus foi: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas eu não gosto dessa tradução, eu prefiro outra que diz assim: o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não tem como se aperfeiçoar, porque o poder de Deus é perfeito, né? Então, o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, por isso que eu tenho prazer nas injúrias, nas calúnias, porque quando eu sou fraco, quando eu estou nesse estado de humilhação, eu sou forte, porque eu me vejo dependente de Deus. Então Deus não vai tirar espinho, não. Quanto mais revelações você tiver, quanto mais vida com Deus, mais apertado vai ser o negócio. Que a minha graça te basta. Minha graça te basta quer dizer, Paulo, a angústia pode ser a que for, mas a minha graça vai te capacitar a vencer. Fica só na posição. A minha graça vai te ajudar a vencer a calúnia, a provocação. A minha graça te capacita. Vai, Paulo, vai. É a minha graça que te capacita. A minha graça vai te dar habilidade para vencer o escarnecedor, para passar pelas situações de humilhação. É a minha graça. Fica na posição. Então, o sofrimento ele é necessário na vida do cristão. Por quê? Porque é a prova, versículo 7. Porque é a prova da nossa fé. A nossa fé é provada como o ouro é colocado à prova no fogo.
Olha só, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. O ouro é colocado no fogo para aparecer as escórias, irmãos. Nós somos colocados no fogo para as escórias serem tiradas. É Deus nos aperfeiçoando. Perece e é provado pelo fogo. Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E aí Deus vai nos galardoar. O louvor aqui é elogio, né? Versículo 8. Ao qual, no caso Jesus, ao qual não o havendo visto, nós amamos, né? Amais. No qual não o vendo agora, mas crendo. Se você está crendo, você está bem. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação das nossas almas. Não é a gente andar até a metade do caminho. É verdade ou não? Não é começar já 100 por hora, 200 por hora e não aguentar nem a metade do caminho. Não. É devagar e sempre. Mas o fim da fé é a salvação. Né? Você tem que chegar no final. A sua fé tem que te levar alcançando o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Versículo 10. Da qual salvação inquiriram, perguntaram e trataram diligentes os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ele está dizendo é o seguinte, né? A era da igreja, o que nós estamos vivendo hoje como corpo de Cristo, como casa de Deus, como sacerdócio, como corpo profético do Senhor, já foi falado no Antigo Testamento. Esse é o projeto de Deus antes da fundação do mundo. Né? Deus não inventou a igreja do nada. Não, já no Antigo Testamento já se falava, na lei, nos profetas, Deus já estava falando. Na lei e nos profetas, Deus estava falando que Jesus viria, que Jesus padeceria, que Jesus morreria e ressuscitaria. Tem várias passagens, os salmistas cantaram, Jesus quando ele vai para o Hades e o inferno não poderia tomá-lo. O salmista cantou que o corpo dele não entraria em decomposição, no Salmo 16, né? Que o Hades não poderia retê-lo. O salmista cantou, Davi cantou no Salmo 110, a chegada de Jesus lá no céu para ser recebido pelo Pai. O Pai diz, senta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então já foi falado. Essa salvação que nós estamos vivendo foi falada pelos profetas. Versículo 11. Perguntando, indagando que tempo, que ocasião. Eles profetizavam, mas eles queriam saber em que tempo que ia acontecer isso que a gente está vivendo hoje. Em que tempo aconteceria, né? Indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, o que eu acabei de falar. Versículo 12, para a gente encerrar. Aos quais foi revelado para eles, os profetas, quando estavam profetizando, eles queriam saber. Deus, isso é para quando, Senhor? Mas Deus respondeu para eles o seguinte, ó. Não é para vocês, ó. Aos quais foi revelado o quê? Não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, os crentes, né? Aqueles que pelo Espírito vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Veja, o Evangelho é um conteúdo tão glorioso, tão precioso, irmãos, que chama, os anjos querem saber. Os anjos querem saber. Tem coisas que a igreja sabe que os anjos não sabem. Quer ver? Ó, a Bíblia diz que os anjos, eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus. Tá lá no capítulo 3 de Efésios, olha bem. Capítulo 3 de Efésios diz assim, ó. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor,
no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, irmão, não estranhe tribulação. Às vezes vem de lado que a gente nem espera, né? Não estranhe tribulação. A tribulação, ela tem um propósito redentivo para eu concluir. Os irmãos lembram do caso lá quando Paulo foi preso com Silas? Lembra desse caso? Preso porque estavam pregando o evangelho. E a Bíblia diz que o carcereiro lá, certamente o carcereiro bateu neles, etc. Estavam marcados lá, apanharam. E a Bíblia diz que eles oravam e cantavam, lá presos. A Bíblia diz que eles oravam. Olha a sequência do texto, hein? Não é cantavam e oravam, eles oravam e cantavam. Está lá no texto desse jeito, né? Oravam e cantavam, certo? Hinos ao Senhor. E aí Deus respondeu, mandou um terremoto lá. Só que não foi um terremoto destruidor, porque senão eles teriam morrido lá soterrados. Mandou um terremoto, as algemas caíram. E aí o carcereiro se desesperou. Lembra ou não? O que o carcereiro queria fazer? Se matar. Se Paulo fosse carnal, ia falar assim: tem que se matar mesmo esse miserável, né? Bateu na gente, tô com as costas toda lavrada aqui, né? Tem que se mata mesmo, tem que morrer mesmo. Paulo disse: não faças tal. Paulo conclui dizendo, aí o carcereiro diz assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? É que a tribulação, aquele que está te ofendendo, aquele que está perseguindo você, aquele que está sendo a causa do desconforto, ele é o alvo da graça de Deus. Isso está sendo uma oportunidade para quando ele reconhecer, você tem a palavra para ele. Né? Por que Paulo e Silas foram para a prisão? Porque o carcereiro tinha que ser salvo. Né? Era para a salvação do carcereiro. Mas o carcereiro e a sua família. Então, irmãos, o sofrimento é Deus nos forjando, nos tratando para que alguém seja salvo, para que alguém contemple a glória do Senhor, para que alguém conheça Jesus. É a sua função e a minha função primordial é que apresentar Jesus às pessoas. Então não estranhe o sofrimento. Ele é para te aperfeiçoar. Você vai sair mais forte, mais robusto, vai aguentar mais peso, vai poder ajudar outros, né? Vai sair purificado, purificada, vai produzir mais, vai glorificar mais a Deus, vai ficar mais enraizada na fé, vai ganhar experiência com Deus e vai prosseguir a tua marcha, né? Porque Deus trabalha, Deus é o Senhor dos exércitos, nós somos soldados dele e ele nos prepara, irmãos. Nos prepara, então não estranhe não, continue louvando a Deus. Mas eu tô me sentindo como Paulo e Silas, amarrado num tronco, não tem muito espaço, não tem muita opção. Então ora e canta, a boca tá livre, ora e canta, vai orando e vai cantando, e Deus vai entrar com providência, Deus vai intervir, Deus vai fazer, porque o plano dele é salvar, e você é o instrumento através do qual ele vai usar para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja anunciado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Eu já vou passar, que eu passei do tempo. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. E permaneçamos servindo ao nosso Senhor, glorificando ao seu nome.